osmosis. It's a simple form of freedom. It's as smooth as inhalation. Oh, the exhale is releasing all the tension I've been feeling on the surface and beneath me. I'm connecting to my spirit, and I'm here now right before you. I am present in this moment, and my life's work is to honor the great beauty all around you. Oh, 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 free from all old stories I've been told. I walk through the valley of my own shadow. Free from all old stories I've been told. I walk through the valley of my own shadow. Creating concrete visions of a macrocosmic prism with a brilliant optimism and appropriate ambition to be open from the center, redirected to the moment. This is it, love, this is it, love, unrestrainable nature. This is it, love, this is it, love, this is it, love, this is it, love, this is it, love. Yo agradezco todos los días porque la abundancia vive en la gratitud. Nada malo me puede pasar porque soy hija de las montañas y los ríos, el sol, la luna y las estrellas. Soy hija del amor incondicional. Yo me amo, yo me libero, yo me perdono, yo merezco ser feliz. Siento tu dolor, hermana, que yo guardo el mismo sabor amargo. Tiene un poder infinito, y no sabe cómo compartirlo. Creíste que el oro está en el mundo. Cierra los ojitos, ve a lo profundo. Sabes bien que estás aquí, y esa rueda va a morir al fin. Y todo mi canto será para ti, con este sonido que me nace aquí. Cantaré, cantaré. Suelto el dolor, me abro al amor. El amor te sana, sana el corazón. Boa tarde, galera. Vamos chegando. Me ouvindo bem? Fala, Felipe. Oi, Mica. Fala, Marleide. Fala, João.
Fala, Alex. Ouvindo bem? Ouvindo, me vendo bem? Como é que vocês estão? Oi, Thay, fala, Mai, Wilde, Ramon e Rafael. Terminando de almoçar e já ligo a câmera. Show, show. Vamos lá, direto ao ponto. Oi, Alex, fala, Jomara. Estamos chegando, galera, nos dois últimos encontros do nosso desafio. A gente não conseguiu encontrar na semana passada, porque eu estava em São Paulo, participando de alguns eventos, e aí eu vou concluir entregando mais esses dois últimos encontros para vocês. Considerações importantes, considerações finais importantes. O objetivo do desafio é, como eu falei para vocês desde o início, criar uma nova identidade que reflita uma realidade que você deseja, que reflita um cenário que você deseja. Isso ficou claro para vocês, né? Porque enquanto a gente não se concentra, enquanto a gente não se concentra em modificar quem a gente é, a nossa realidade não muda e a gente fica perdendo tempo. Isso ficou claro para vocês. Adianta estudar estratégia de viralização, adianta estudar estratégia de live, sem modificar quem você é? Comenta aí manda aí no chat, se isso ficou claro para todo mundo. Adianta se esforçar muito, fazer 100 horas de live, sem modificar quem você é? Não adianta. Isso ficou claro. Ficou claro. Então, Samuel, hoje Hoje eu tenho total consciência que o cerne da minha mudança é alterar quem eu sou, criando novas versões para as realidades que você deseja. E fazer isso e tornar isso cada vez mais, como se diz, cada vez mais simples de se fazer. Para quem está entendendo isso agora, pode ser que ainda seja difícil esse processo de mudança de identidade, de abrir mão de antigos padrões, de definir novos padrões, mas à medida que você vai fazendo esse processo mais vezes, isso vai ficando mais simples. Eu falei para vocês que eu postei um vídeo lá no meu Instagram de uma esquiadora campeã com 22 anos, a menina, ela campeã de ouro de uma modalidade lá das Olimpíadas. E na entrevista dela, ela entregou o ouro. Inclusive, ela é estudiosa de física quântica em Harvard, se eu não me engano, o lugar que ela faz o estudo da física quântica. E lá para ela, à medida que ela está dando a entrevista, ela fala o quão simples ela definir quem ela vai se tornar para ganhar medalha, para ser atriz. Ela é atriz, ela é modelo, ela é influencer, ela é campeã olímpica. Ela simplesmente é quem ela quiser ser. E o desafio, impacto máximo do artista ilimitado,
é justamente mostrar que vocês também podem ser quem vocês quiser ser a partir da mudança de identidade. Maravilha? Claro isso para todos? Não que seja, como que se diz? É simples, mas requer um esforço de mudar o padrão. Vamos se dizer que é simples, mas não é fácil. Até eu acredito que em um determinado momento fica fácil, sim. Mas é simples de entender esse processo. Ok? E aí, eu eu tô olhando aqui no rosto de alguns de vocês e lembra que eu falei que a versão antiga, ela não quer deixar de existir? Aquele que olha, aquele cabra que olha para baixo, aquele cabra, aquela mulher que é vitimista, aquele que briga com o espelho, aquele que pensa que não consegue fazer a diferença na vida das pessoas, sabe aquela versão, a versão molezinha que a gente chama aqui, a moleza? Ela, ela compete com a sua versão nova. E aí ela fica ainda, ela te seduz para que você é, permaneça na versão antiga. Por isso, eu falei para vocês na semana passada para assumir a nova identidade. Assumir a nova identidade. Quem assumiu? Galera, quando eu falo assumir, é no seu íntimo. Não adianta. Eu sei, mas não é sobre mim, é sobre você. Não adianta querer resultados diferentes sendo a mesma pessoa. E se compete, me vejo batendo na antiga porque ela fica querendo passar na frente. Inclusive, é até interessante vocês até anotem isso aí. Como, só para a gente ter mais claro na cabeça de vocês todas as características da nova identidade. Pega um papel aí. Como ela se veste? Como ela se veste? Como ela fala? Como é um dia perfeito dessa nova identidade? Como é o dia dessa nova identidade? Como é que ela produz conteúdo? Como é que ela faz live? Cortem todos os gatilhos da antiga versão. Sabe aquele short seu furado? Tem um short furado. Quando você põe aquele short, você lembra da outra versão? Faz a doação do seu short furado se ele ativa em você a versão antiga. Sabe aquela amizade tóxica que ativa uma energia, a energia da moleza?
Diga não a essa amizade tóxica, porque vale a pena ainda ficar nos intoxicando com algum lugar, ou com alguém, ou com alguma coisa que não nos eleva, que não nos permite ser quem a gente é, que não nos aceita do jeito que a gente é. Eu acredito que não, né? Porque a gente fez esse acordo para fazer isso na live, a sua verdade. Então, lá na live, como que a gente educa o algoritmo do TikTok? Como que a gente educa? Mandei no chat. Falando o que você é, o que você não é. E eu fiquei muito contente com as mensagens que vocês estão. Simples, simples, né, Dessa? Que vocês estão mandando lá no grupo, porque porque é sobre isso. Ó, o Leozão tá aí na área, na força total, a Mari tá ali também. Cortar de vez, turma. E hoje eu quero falar de algo, tornar mais claro para vocês agirem diariamente de acordo com aquilo que vocês querem atrair, de acordo com aquilo que vocês querem que aconteça na vida de vocês. Isso foi falado aqui em uma das aulas, mas nós vamos tornar isso mais claro, nós vamos fazer uma integração maior disso aqui. O universo, podem até pegar papel e caneta aí, o universo, ele já é, anotem aí, o universo, ele já é. O que que isso significa? Significa que o universo ele já está pronto e ele já está com as suas leis estabelecidas. Se eu ir ali na terra e plantar abóbora, plantei abóbora, reguei todo dia, coloquei lá para ela bonitinha os horários que ela tem que ser molhada, fui lá, o horário que ela tem que tomar o sol. O que que vai acontecer em poucos meses? Vai nascer abóbora. Eu preciso ficar rezando, Deus, universo, ajude que nasça abóbora, pelo amor de Deus, que aquela abóbora brote. Eu tenho medo de não ter abóbora para comer. Será que eu vou conseguir ter abóbora? Faz sentido essa energia se você, quando você planta uma abóbora e você rega? Essa energia ela não faz sentido. Na verdade, ela é até como se diz, né? A abóbora vai nascer de qualquer jeito, se você estiver fazendo, né, regando bonitinho, a abóbora vai nascer. Mas existe um terreno fértil que é semelhante ao terreno da terra, que é a nossa mente. Eu expliquei para vocês em uma das aulas o significado da palavra oração e que orar significa plantar na sua mente o resultado final que você deseja. E ação é agir de acordo com aquele resultado que você quer, que você deseja, que você intencionalizou. E o que que vai acontecer ao longo do tempo?
Você está simplesmente jogando, regando ali todo dia. Tem como não acontecer? Não tem como não acontecer. Está aí algo que não precisa de fé. Aquilo que você planta, colherá. Simples assim. Simples assim. Quando você se alinha às leis do universo, você, João, você está plugado na fé. Quando a gente alinha as leis do universo, é como se a gente pegasse uma tomada, eu estou uma tomada aqui, é como se você conectasse na fé. E o que é conectar na fé? Você simplesmente tem certeza daquilo que você ainda não viu. Mas, mas tá invisível, você tem certeza desse invisível, mas você sabe que ele vai acontecer porque você está conectado com as leis do universo, você conhece as leis do universo. A abóbora, a gente plantou a abóbora aqui, no exemplo que eu dei, mas a abóbora, ela ainda não nasceu. Você não fica, você não fica preocupado, com medo, ansioso se a abóbora vai nascer ou não. Você simplesmente, você faz só o papel e esquece e sabe que num determinado dia ela vai nascer. Entendeu? E aí, em tudo na nossa vida que a gente. Oi, Letícia, bem-vinda. Boa tarde. Em tudo na nossa vida que a gente plugar nessa conexão, nesse alinhamento, aquilo inevitavelmente vai acontecer. Ok? E aí eu expliquei para vocês que o universo, ele funciona em termos de energia. A gente não alcança o que a gente quer, a gente alcança o que a gente vibra. Quando, inclusive, a gente pede, falando em termos de objetivos, de cenário, de coisas que você quer trazer para sua vida, quando a gente está falando sobre isso, não funciona de forma literal. A gente trabalhou aqui também. Funciona de forma energética, vibracional. Ó, o, a energia, escutem isso aqui. Quanto mais você é apegado a algo, mais aquilo se afasta de você. Máximo apego, inclusive o apego, ele é a própria desconexão, porque o apego é uma dúvida de que aquilo pode vir até você. E ele se afasta de você não por maldade, mas para você alinhar na confiança e na fé. Porque no artista ilimitado tudo é bom. A gente ganha com qualquer tipo de sentimento, com qualquer tipo de questão. Então, o desapego, quanto mais apegado você é a algo, mais aquilo se afasta de você. Quanto menos apegado, mais desapegado você é, mais atrativo você fica. Para dinheiro, para relacionamento, para o que você quiser. Quanto mais apegado, quanto mais apegado, mais o que você quer afasta de você. Você, a energia é o querer sem precisar. Por isso que a gente faz aqueles exercícios que foram passados aqui no, nas aulas, de gratidão, de se sentir pleno, completa, agora, de satisfação pelo servir.
de perceber que dar é melhor que receber, que aí você simplesmente no presente, na gratidão, na satisfação, no agora, é o melhor que você pode fazer para que tudo que você deseja venha até você. Porque é até uma piada, é até um desalinhamento, vamos se dizer assim. A gente fez até uma brincadeira aqui ao longo das nossas aulas. A gente entra ali numa obsessão por um determinado resultado financeiro, uma obsessão tão grande, às vezes, por um determinado cenário, que a gente literalmente esquece de tudo que a gente já tem. Como eu dei um exemplo falando da sua voz, da sua visão, do seu olfato, da sua cama, das pessoas que você ama, da capacidade criativa, que dinheiro nenhum no mundo paga. Você não trocaria o resultado que você quer pelo que você já tem agora. Quem trocaria o resultado que deseja pelo que já tem agora? Por exemplo, os seus sentidos, um sentido só, nem vou falar todos, audição. Você trocaria o resultado final? Então você já se perguntou por que tanto alvoroço interno por esse algo? E aí tem uma armadilha. Já se perguntou desse? Nada mais é do que a mente conta uma história, aquela história, ela é uma história de falta, é uma história de incompletude no agora, e aí a gente se sente vazio e a gente quer sair correndo igual um louco atrás daquele cenário que a gente acredita que vai nos preencher. E eu quero deixar vocês muito conscientes em relação ao mundo que a gente vive. Se vocês tiverem muita consciência do mundo que a gente vive, vocês vão viver coisas magníficas, resultados muito grandes, significativos num curto espaço de tempo. Hoje a gente está na era quântica. E nessa era quântica, imagina, na era exponencial, que nas redes sociais ali existe um turbilhão de estímulos, de, de histórias para fazer com que você deseje aquilo que eles têm a oferecer. Então existe um turbilhão de conteúdo nas redes sociais criando falta em você. É uma energia de emanação de falta. E a gente anda. Eu não sei se vocês têm consciência quando vocês abrem o celular e fica ali à toa ali no feed. Eu não sei se vocês têm consciência de como vocês se sentem. Passa ali uma pessoa que tem determinado tipo de vida, você se compara e o seu agora fica ruim. Passa uma pessoa e fala que falta algo para você, que sem isso você não vai ser feliz, pá, e você vai ver naquilo ali, pá, pá, pá. Quando você sai da rede social, o seu coração está até acelerado. Bam, 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 bam. Principalmente dependendo do conteúdo que aparece para você, se for conteúdo desse tipo, que na maioria das vezes é para a maioria das pessoas. E aí você tá na energia de falta total. Quem que tá fazendo isso? São as redes sociais? E eu observo hoje algumas crianças, e não só as crianças, mas os adultos também.
Pai, mãe, os pais e a mãe estão viciados no celular, seus pais estão, gente, pega o celular e fica lá. Minha mãe via celular lá, pá. Meu pai até menos, mas minha mãe fica lá e tá igual uma criança no celular. Eu falei, meu Deus, tem que tomar o celular dela. Engraçado, né? Tem que tomar o celular dela. Eu tava achando que ela até tava trabalhando no Instagram, porque toda hora que eu colocava uma coisa, ela postava na hora, ela curtia na hora, nos stories, qualquer horário. Aí eu falei, mandei mensagem pra minha mãe: Mãe, você tá trabalhando pro Instagram? Quanto que eles estão te pagando pra você ficar aí? A mãe de vocês também curte? A hora que você postou, ela curte a primeira e comenta nos stories. Perguntar, né, Léo? Ô mãe, você tá trabalhando pro Instagram? Engraçado demais. Comenta e curte tudo. Meu pai não tem nada. Você não tem. Meu pai não tem rede social. Não, não, raridade. Aí, isso que é uma mulher sábia, Marleide. Mas nós aqui, nós usamos a internet para servir. A gente pode ir estudar algum determinado tipo de conteúdo, não só pode, como deve. Vocês estão aqui fazendo isso. A gente, ó, exercício, tá? Observa seu corpo, seu sentimento, a hora que você entra ali nas redes sociais e tudo que aparecer e te dá uma sensação de ansiedade, tudo que não te trazer para o agora, você vai clicar do lado e vai colocar não tem interesse. Você vai clicar do lado e colocar não tem interesse. Não tem interesse. Até que vai chegar um momento que seu algoritmo ele vai ficar no agora. Inclusive, o algoritmo do artista ilimitado, ele é presença. Todos os vídeos no artista ilimitado, ele é presença. Todos levam para o agora. E você pode educar o seu algoritmo para aparecer conteúdos que te tragam para o agora. Eu saio no final de semana, eu saio com a Manu. Minha filha com a Fernanda tem 12 anos e eu falo assim com a Manu o seguinte: Ô Manu, a gente não conversa de futuro e nem querendo alguma coisa. A gente só vai sair de casa para aproveitar o que a gente tem. Se ela falar de futuro, se ela falar de futuro, ela fica um dia sem pegar no celular. Ela já pega no celular uma horinha, 2 horinhas por dia no máximo, para assistir YouTube, algumas coisas que a gente seleciona. Mas se a gente sair para a rua e ela falar de futuro ou de que ela falta alguma coisa, ela fica um dia de jejum de dopamina, Léo. Fala, você vai ficar um dia de jejum de dopamina. Aí é impressionante como, principalmente depois que ela mexe no celular, a atenção fica presa lá no futuro. É presa no futuro ou precisando de alguma coisa. Aí fala assim, anda precisando de alguma coisa 24 horas. Deixa seu filho na internet 4 horas e depois você vem. Ele chega com a lista para você e fala, ó, tô precisando disso, 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 disso. Eu falei, caraca, coitado dos índios, hein, que não tem nada. Eu acho que os índios nem tão até aí estaria vivendo. Com essa lista grande que você pegou lá no Instagram que tem, isso acontece com a gente também. Samuel, por que que você está contando essas histórias aqui pra gente do dia a dia? Porque ansiedade é desalinhamento energético. Ansiedade é emanação de energia de falta.
é desconexão, é falta de fé. E a ansiedade também, ela não é um sentimento ruim. Ela só fala assim, minha filha, volta, 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 respira, fica quieto, presente, plena e feliz agora. Volta, 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 volta. Então ela te dá um sinal que você passou do limite, você acelerou demais, acelerei demais. Ela tá falando, volta, volta. Se você continuar acelerando, você fica respirando igual o coelho. Seu coração começa a acelerar. Se você continuar acelerando, você pode ter até uma crise de ansiedade. E aí, nós estamos num treino aqui do Artista Ilimitado, nós estamos treinando a presença. Porque na presença está tudo resolvido, pleno, perfeito, estou no estado energético perfeito para que tudo que eu desejo no meu íntimo venha até mim. A gente pode treinar, se deixar no automático, a gente treina a atenção no futuro. E às vezes no passado, né? Fica pulando o futuro e do passado. São faces da mesma moeda. Ou a gente pode treinar a atenção no presente. E aqui, um exercício nosso é sempre nos observar. Opa, sair do presente, volta para o presente. Sair do presente, volta para o presente. Para a gente reconquistar esse lugar que já é nosso. Voltar ao centro. E desse centro, estou aqui, você age. Combinado? Fechado, turma? E vamos fazer um exercício aqui, bem interessante, que eu quero que você escreva. Aonde eu me vejo? Coloca aí no papel. Aonde eu me vejo? Todos, todos. Aonde você se vê? Eu descobri que a gente sempre vai se colocar exatamente aonde a gente se vê. Então seja sincero, seja sincera e aonde você se vê. Você se vê sendo uma artista que transforma a vida das pessoas com a sua música e ganha R$ 500.000 por ano em consequência disso? Ou você se vê na artista como uma artista que não faz tanta diferença para as pessoas, que não é boa o suficiente? Como você se vê? Nós estamos fazendo aqui uma reavaliação de identidade. Samuel, ó, eu ainda me vejo, sinceramente, eu ainda me vejo pequena. Eu ainda me vejo pequeno. Vou te dar uma notícia legal aqui. Se veja, se ver pequeno dá mais trabalho do que se ver grande. Se você se ver grande e se mover em direção a essa grandeza, ela acontece.
Se você se ver pequeno, você vai ficar pequeno. E não é sobre esforço, não é sobre trabalho, não é sobre nada disso. Quem vocês acham que trabalha mais? Quem se vê grande ou quem se vê pequeno? E eu descobri uma coisa, gente, que eu falei assim, caraca, que loucura. Léo, eu acho que pegou essa também. Ah, olha que louco. Eu passei lá em São Paulo, esses dias lá estudando e tal, conhecendo pessoas, e eu saí de lá com a sensação, olha aqui, de que eu ainda estava me vendo muito pequeno. Eu falei, caraca, caraca, imagina, olha, eu senti na pele pessoas menos habilidosas do que eu, menos habilidosas do que eu, com poder de transformação menor do que o meu, num cenário muito maior do que o meu. Olha, gente, vocês acham que eu me vejo grande? Vocês acham que eu me vejo grande? Eu tava lá no evento, eu descobri que eu me via pequeno ainda. E eu descobri também, isso é muito importante, muito importante, muito importante, todos nós termos isso aqui muito claro. Ô Marleide, pequenininho. Eu tava me vendo pequenininho, muito aquém do que da minha capacidade. Por quê? Olha como é que acontece. Vocês vão ter consciência disso e vocês fazem o que vocês quiserem. O Einstein, ele falou uma frase que é a seguinte: anotem essa frase. Se eu vi mais longe, foi porque estive apoiado sobre ombros de gigantes. O meu círculo social, dentro do meu círculo social, aquele lugar que eu me via, ele já era extraordinário. E aí, o que que aconteceu? Eu achei que onde eu estava me vendo era já extraordinário, mas era baseado no ciclo social que eu estava ali inserido. E para mim estava sensacional. Até eu me deslocar para visões e pessoas diferentes, que têm visões, resultados diferentes. Quando eu me desloquei, eu percebi, eu falei, caraca, eu me vi muito menor do que eu poderia ser. E o que que isso significa? Significa que se você quer se ver maior, se comprometa a encontrar pessoas e ir para ambientes que te revelem isso dentro de você. Não adianta, não vai conseguir se ver, como Einstein falou. Eu estive apoiado sobre ombros de gigantes. Ele foi de encontro a pessoas que poderiam fazer ele se enxergar mais longe.
E aí, você pode estrategicamente fazer isso de dentro da sua casa, mas nós vamos, inclusive, dentro do Artista Ilimitado, nós vamos criar ambientes para vocês. Ambientes. Ambientes onde R$ 100.000 por mês é normal. Ambientes onde R$ 100.000 por mês é normal. Porque se você normatizar R$ 100.000 por mês, adivinha o que que vai acontecer? Você vai fazer R$ 1 milhão por ano. Porque o que é normal pra gente é quem a gente é. E quem a gente é reflete a realidade. A melhor estratégia, a melhor estratégia de transformação do ser é andar com pessoas, frequentar ambientes onde já é normal aquele, aquela visão que você tem. Eu estava conversando com o Léo na academia e com o Marcos. Hoje fui treinar, acordei 6 horas, Léo. 6h20 para ir treinar. Eu estava conversando com. Eu estava com o Marcos e com o Léo lá em São Paulo, e os dois, para eles, é normal treinar 5 horas da manhã. Normal, para eles é normal, faz parte deles. E aí, só de estar com eles, olha que louco, eu me auto-observando. Eu acordei no segundo dia e eu não sentia que estava pesado e difícil fazer aquele treino com eles 6 horas da manhã. Eu falei, cara, que interessante, eu estou observando aqui no meu corpo. Eu não estou conflitando ali no segundo dia. Eu falei com eles lá na academia, falei, cara, olha o poder de andar com a pessoa que é quem a gente quer ser. E aí, o que que eu fiz? Eu, agora todo dia, eu levo a Manu para academia, fiz a matrícula numa academia aqui, ô Léo, para eu treinar. Eu deixo ela na escola e já vou para academia. Eu deixo ela na escola e já vou para academia. Eu deixo ela na escola e já vou para academia. Vou estabilizar esse padrão. Deixo ela na escola, eu vou para academia. E olha que engraçado. Hoje já foi mais difícil ir 6 horas, porque eu não estava perto de quem é esse comportamento. Vocês estão me entendendo? Hoje foi mais difícil, porque por que que é difícil? Porque eu ainda não sou o cara que treina 7 horas da manhã. A partir do momento que eu sou a pessoa que treina 7 horas da manhã, aquilo não é mais um esforço, aquilo eu simplesmente pego e faço. Aí eu estava observando, eu falei, caraca, olha como o nosso ambiente nos molda com a força que a gente não tem a mínima noção. Olha o quanto nosso ambiente nos molda de forma profunda. Léo mesmo, eu tô com medo do Léo. Léo tá se enxergando, ó, ninguém pega, ele tá vendo, caladinho, só vendo e absorvendo e se vendo e se vendo e se vendo e se vendo. Não tá se vendo, Léo? E ele aí, e você teve a mesma conclusão que eu. A gente tava lá em São Paulo e falando assim, caramba, tô pensando pequenininho demais, tô pensando pequenininho demais.
nós vamos, o, ó, falar algo para vocês. Faça o que for, pague o que for para estar nos ambientes que são quem você precisa ser para ter o resultado que você quer. Para eu chegar a acessar esses ambientes, todos os ambientes que eu acessei, as pessoas que eu acessei, não foi de graça. No meu círculo social, não tinha ninguém que se enxergava do jeito que eu queria ser para ter o resultado que eu quero. E ó, não tem como lutar contra a força do neurônio espelho. Existe um neurônio, existe uma captação da identidade do ambiente que acontece automaticamente do lugar que a gente está. E aí é preciso mudar para locais e ambientes que estão em acordo com quem você quer ser para se para refletir o resultado que você quer. Ah, Samuel, eu finquei a minha identidade aqui, mas vou continuar nos mesmos rolê. Quem que vocês acham que vão ganhar? Vou ficar nos mesmos rolê. Vou continuar morando com os meus pais. Mudar então é fundamental? Fundamental, indispensável, João. A exterminação total a- da identidade é a mudança radical para aquele lugar que tem os comportamentos que vocês querem. Ó, hoje eu fiz uma matrícula numa academia, eu fiz uma matrícula na academia, na melhor academia aqui do Campeche, que é o meu bairro aqui no sul da ilha. Eu cheguei lá, é tipo assim, só a galera. Era americano conversando de um lado, cara, todos os, os professores, eles estão com a roupa. Eu falei, cara, eles estão numa festa, tava numa roupa polo, bonita. Eles montam os treinos lá personalizados. As pessoas, o ambiente, pessoas assim com energia elevadíssima. As músicas que estavam tocando energia elevadíssima. Eu fui lá e fiz a matrícula. Eu poderia fazer a matrícula na, na academia aqui da esquina, R$ 97, R$ 99 por mês. Aí lá é outra energia dessa academia, R$ 99 por mês. Ou nessa que eu fiz a matrícula, que o valor é R$ 300 por mês. Ai, meu Deus, é muito caro. O que que será que é muito caro? Será que é caro com as pessoas que eu já estou vendo e conhecendo lá? Vocês estão entendendo? E eu falei, rapaz, não, eu vou nessa academia aqui não, eu vou é lá naquela de 300 porque eu fechei o ano, né? Fechei o ano, Léo. Eu falei, vou pagar o ano nesse negócio aqui. Pá! Muda totalmente, galera. E baseado em tudo que vocês viram aqui nas aulas do Artista Ilimitado, e vocês já sabem quem vocês, a identidade que vocês precisam se manter para ter o resultado que você quer.
A outra vai voltar se você manter no ambiente ao qual a outra foi criada. E esse eu falo para vocês, é, eu penso que é um dos maiores desafios, porque mudança de identidade requer coragem. Coragem principal de sair do lugar que forjou a identidade antiga. Ah, não, aqui forjou minha identidade antiga. E aí eu quero uma identidade nova dentro de onde foi criada a identidade antiga. Quem vai retomar o poder daqui a pouco, se você não ficar esperto? A identidade antiga, você abre a gaveta, tá aquele shortinho rasgado, aquela blusa mais ou menos, fala, ai, eu gosto tanto dela. Ah, veste o shortinho rasgado, a blusinha. E aí ela volta, e você tá lá. Neném da mamãe, né, Léo? Neném da mamãe, eu brinquei com o Léo. Meu filhinho, filhinho da mamãe. Minha mãe falava, ô meu filhinho. Minha mãe não queria deixar eu embora, não. Ô meu filhinho, vem ficar com mamãe. Gente, eu mudei da minha cidade, do interior. Aqui, se vocês conhecessem o quão a identidade da minha cidade, se vocês tivessem uma noção do quão, vamos dizer assim, limitado, difícil é. Vocês falavam assim, essa moça, você já chegou bem longe, viu? Minha cidade chama Itaubim, Vale do Jequitinhonha. Joga aí na internet, Vale do Jequitinhonha, 20 mil habitantes, uma das cidades mais pobres do Brasil. Os meus amigos estão tudo lá, meus amigos de escola, de infância, estão tudo lá vivendo a mesma vida, com dificuldade financeira, bebendo todo final de semana, fumando, muito gordos, estão tudo lá, a mesma coisa, é o mesmo avatar. Eu chego lá, são todos os mesmos, assim, falo, rapaz, vocês estão. Eu me lembro, nos meus processos de mudança, eu mudei para Belo Horizonte, né? Quando eu ia para Itaubim e eu ia passar um período lá, dava 2 dias, o meu sistema dava pane. Pane, 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 assim. Cara, era impressionante. No terceiro dia eu já voltava aquele antigo. Aí quando eu ia ver, eu tava tomando cerveja. Eu não tomo cerveja mais. Eu tava tomando cerveja, eu tava comendo torresmo, eu tava ficando até 1 hora da manhã conversando com os meus tios. Aí quando eu fui ver, eu falei, carai, cara, quem que é esse aqui que voltou? Voltou. Porque existe na gente uma necessidade inconsciente, muitas vezes, de ali na família você se encaixar em relação àquilo. E se você fica muito tempo lá, você, em algum momento, você pode até sustentar por um tempo, mas depois de um determinado tempo, você acaba cedendo. E aí eu fico lá 3 dias e ó, dou linha. Aí eu tenho que fazer um processo de detox, mas como a outra identidade já estava pareada, ela volta. Mas ainda preciso fazer um detox, porque eu ainda percebo, é como se ficasse tocando umas músicas na minha cabeça de falta de confiança, de medo, de achar que as coisas não vão dar certo, de achar que as coisas é difícil. Eu fico uns 3 a 5 dias só para tirar isso de dentro de mim, que a vida é difícil demais, a vida é complicada, que o mundo tá acabando, que a política, pelo amor de Deus, do não sei quem é de direito, nem sei quem quer saber quem que é direito, de esquerda, caramba, quatro. Porque de uma coisa eu falo que vocês podem ficar aqui extremamente seguros, extremamente tranquilos e seguros em relação ao planeta. A sua realidade pela sua eternidade, depende único e exclusivamente de quem você é. De quem você é.
Pode estar rolando crise, pode estar rolando não sei o quê, não sei o quê. Quem você é vai determinar o mundo ao qual você vive. Eu dei até um exemplo do Flávio Augusto, que ele passou por todas as crises nos últimos 35 anos que ele teve no Brasil e ele cresceu em todos os anos. Por quê? Porque ele é um cara que cresce. Ele é um cara que ele pega problema e transforma em solução. Ele é o cara que, enquanto uns choram, ele vende lenço. Então não interessa como que o mundo vai estar. Ele vai estar crescendo, porque ele é ele. Aquilo é a identidade dele. E aí, não percam tempo com nada além do ser. E não é, eu sempre vou falar isso aqui. Tudo que eu falo aqui para vocês, ele tudo é para ser percebido, senão se não for percebido, não transforma. Eu não estou ensinando nada, eu quero que vocês percebam por conta própria. Percebam por conta própria. Caramba, olha esse padrão meu, olha o que está acontecendo. Ó, eu estava com um pensamento aqui, uma insegurança em relação à minha voz. Aí chegou uma pessoa lá na minha live no TikTok e falou: Ah, eu acho que você não é boa, você não canta o suficiente, mas você percebe que é o seu pensamento e a pessoa foi lá e espelhou. Eu quero que vocês percebam. Ah, o Kim falou: Acredito que ter medo de crise é muita perda de tempo. Ter medo da crise, Kim, é porque quando a gente tem medo de algo, é porque nós não temos de que conhecimento empírico de que o mundo é um reflexo de quem a gente é. Uma pessoa que sabe de fato que o mundo é reflexo de quem ela não tem medo de nada. Nada, porque eu vou ser melhor, o mundo vai ficar melhor. Eu vou ser melhor, o mundo vai ficar melhor. Eu vou ser melhor, o mundo vai ficar melhor. Vou até contar algo interessante que aconteceu lá em São Paulo. Eu estou no meu autoestudo junto com vocês. Olha que louco. É, de alguma maneira, entrou um diálogo interno em mim falando mal de São Paulo. Então, de alguma maneira, nos locais ao qual eu frequentei, com as pessoas pelo qual eu conversei, entrou um diálogo interno e aí padronizou uma crença de que São Paulo não é legal. Ok, vamos lá, teve essa crença. E aí eu saí aqui de Florianópolis e fui pousar lá em São Paulo. E aí eu tava até cansado, quando a gente tá mais cansado ali à noite, a nossa vigília mental, ela fica até menor. E aí eu não consegui me vigiar, mas eu só tava numa reclamação mental por ter chegado em São Paulo. Eu já cheguei lá em São Paulo querendo voltar para Florianópolis. Aí eu pousei lá e peguei o Uber. O Uber, ele parou no lugar e eu desci do Uber e não era o Airbnb, ele me deixou no lugar errado. E eu de mala e mochila lá, pesada, ele me deixou no lugar errado. Aí eu olhei no mapa e eu reclamando, pá, reclamando. Falei assim, caralho, velho, pelo amor de Deus. Aí eu olhei no mapa lá no celular, aí eu tinha que andar uns 3, 4 quarteirão ainda para chegar no Airbnb. Aí eu comecei a andar, vocês adivinham o que que aconteceu? Começou a chover. Começou a chover, eu falei, não, não é possível. Aí, e eu comecei a reclamar mais ainda. Eu falei, puta que pariu, só faltava essa agora. Agora começou a chover. Aí, quando eu olhei pra frente, começou a vir uns malucos.
uns doidos assim. Eu falei assim: caramba, esses caras vão levar minha mala, minha mochila. Isso aí era 11h30 da noite. Aí eu falei: não, não acredito, cara. Aí eu saí meio que correndo acelerado, fui para a porta do Airbnb. Lá na porta do Airbnb, eu cheguei pro cara e falei: irmão, tô hospedado aí. Ele abriu o tablet dele e falou: não tem cadastrado você aqui no sistema. E tava chovendo. E o cara simplesmente virou as costas para mim, o segurança. Ele falou: não tá cadastrado você aqui no sistema. E eu, como assim? Aí o Marcos, ele tinha feito a minha reserva, né? E aí eu comecei, eu falei: caraca, deixa eu ligar pro Marcos. Liguei pro Marcos, o Marcos já tava dormindo, ele não me atendia. Eu falei: meu Deus do céu, só pode ser, peraí. Olha que louco, olha que louco. E aí o segurança não tava querendo deixar eu entrar. E tava chovendo. Aí eu parei, quietei, dei uma respiradinha. E aí eu lembro que eu fiz uma afirmação assim: eu aceito o que é. E tá tudo bem, tá tudo tranquilo. Na hora que eu aceitei, como num passe de mágica, o segurança ele veio até mim e falou assim: cara, entra ali, entra aí e conversa lá com a recepcionista. Que não era uma pessoa que estava lá responsável, que ia fazer cadastro, sistema e tudo, mas que era uma pessoa que estava lá ali 11h30 da noite. E aí eu fui. Quando eu cheguei para ela, ela falou: olha, não tem alguma informação no seu celular aí não? E aí eu abri o celular e tinha a informação do quarto e da senha. Aí eu falei: cara, eu vou lá no quarto tentar abrir. O Marco tinha me mandado o quarto e a senha, só que o meu nome não estava cadastrado nesse quarto. Mas eu falei: cara, eu vou lá. E eu aceitei. Vou lá. Se acessar, tudo bem. Se não acessar, eu vou procurar um outro hotel, um outro lugar para eu ficar. E aí fui lá e a porta do quarto abriu. Eu falei: nó. E eu falei assim: rapaz, eu mudei o meu estado interior instantaneamente, o comportamento das pessoas e do ambiente mudou comigo. E eu entrei num quarto. E aí eu observei e eu percebi de onde veio ali várias reclamações que eu tinha em relação a São Paulo e eu abri mão daquilo. Eu abri mão daquilo. No outro dia eu acordo e eu já estava me sentindo muito bem. Agradeci por estar ali, agradeci por tudo que eu ia aprender, agradeci pelo quarto que eu estava. E ali comecei a sair, as pessoas sorrindo para mim, me dando bom dia. Aí encontro o Léo. Léo tinha chegado lá na porta. E eu falei: e aí, Léo, beleza? Ele: cara, que cidade magnífica essa, cara, incrível! Eu achei que ele tava em Cancún, gente. Eu falei assim: caralho, o Léo tá. Falei: meu Deus do céu. Ele, olha. E as pessoas cumprimentavam ele, sorria pra ele andava com o celular na mão e não sei o que na rua, tava nem aí. E aí eu falei assim: eu não vou nem falar pra ele assim, cuidado, Léo, pra não penetrar um padrão energético negativo na cabeça dele e modifica o mundo dele. Aí eu falei: isso aí mesmo, Léo, aqui nós estamos em Cancún. Você pode ficar à vontade, se quiser a gente pula no mar ali, vai na praia, vê os centros históricos. E aí na hora que Léo chegou, aí eu comecei a achar que São Paulo era o paraíso. Aí eu falei: né, cara, que tem louco. Isso no meu autoestudo. E aí eu comecei a olhar, eu comecei a ver umas pinturas, eu comecei a ver algumas coisas diferentes, eu comecei a ver a cidade das infinitas possibilidades, e eu comecei a perceber tudo de bom que tinha naquilo ali. E eu falei: rapaz. E aí foi magnífica a experiência lá depois, que eu escolhi ver de uma maneira diferente. E aí eu falei: rapaz, tudo tá na nossa lente. Quando a gente limpa a nossa lente, escolhe ver, isso é incrível. De uma outra maneira, a gente pode ganhar a todo instante, em todos os lugares. E eu vivi isso no meu autoestudo lá em São Paulo, na prática. E aí, quando tiver acontecendo
acontecendo dificuldade, BO, você pergunta assim, o que que eu estou arrumando? O que que eu estou arrumando, cara? Aí você vai descobrir um padrão mental, uma lamentação, uma murmurinha. Ah, Samuel, e tá aí na minha casa e não sei o que, que tem umas situações que eu não prefiro. Você respeita e muda com amor. Se você atacar também, você cai. Internamente, se você atacar internamente, você cai. Então, lógico que a gente vai perceber coisas que a gente não prefere, mas a gente não precisa atacar aquilo. É só se falar, ó, isso aqui eu não prefiro. Sem atacar, vocês compreendem? Eu posso chegar lá em São Paulo e ficar 2 horas no trânsito e aceitar que vou ficar 2 horas lá no trânsito. Nós ficamos 1 hora e meia lá no trânsito. Eu falei, cara, tá. O que que tem? Vou trocar ideia aqui com os meninos, vou fazer alguma coisa que interessante, vou ganhar com isso. Mas eu não prefiro ficar 2 horas no trânsito. Eu não prefiro. Que não tem. Eu tava conversando com um amigo lá que eu falei, cara, tô indo fazer aula de surf. Aí ele falou comigo assim. Eu também. Eu falei, aonde? Você mora em São Paulo? Ele falou, aqui tem uma praia artificial aqui. Aí eu falei, legal, vamos lá na praia artificial. Eu falei, não, eu vou na minha lá em Florianópolis. Eu prefiro a minha lá em Florianópolis. Aí ele queria na praia artificial lá. E aí eu vou descobrir que a gente tem que ficar ali, ó, gente. Eu poderia ter corrigido, modificado a minha experiência. Assim que eu tivesse ali chegado em São Paulo, eu poderia ter respirado e me observado. Se eu tivesse dado uma respiradinha antes, eu fui reativo. Vocês perceberam que eu fui numa sequência de reatividade? E naquela sequência de reatividade eu fui piorando tudo? Se eu parasse um tempo, observasse meu sentimento, eu ia perceber, porque, ó, o pensamento padrão, ele cria o sentimento. E é o sentimento, ele é o aviso do padrão que você escolheu. Aí você tem que se perguntar o que que eu estou acreditando ser verdade para estar criando esse sentimento. E aí a gente tem que se vigiar para a gente não cair na armadilha. Na armadilha de quê, Samuel? De não querer estar onde você está. Adianta? Punição criada por nós mesmos. Não querer estar onde eu estou. Não, aí você não está aceitando o que é. E ao não aceitar o que é, a gente está em conflito. E ao entrarmos em conflito, o mundo fora fica conflituoso. Brincadeira avançada, não é avançada? Vocês estão aqui, nós estamos aqui falando de coisa avançada, brincadeira nossa avançada. Ó, a Mirella, me lasquei, viu? Fui falar mal de São Paulo para você na aula, eu lembrei, eu falei, gente, eu dei opinião de São Paulo lá na aula, e olha aí o que que aconteceu. Paguei. Eu percebi, falou mal de São Paulo, minha terra, numa aula aqui, eu achando incrível morar aqui. É isso, é o que você crê e que é, exatamente. Não troco por Floripa. Vocês pegaram, gente? E eu ainda falei assim com Fernanda. Nossa, eu defini São Paulo. Eu defini São Paulo numa das aulas. E aí essa definição, que não era uma definição que fazia eu ver a beleza de São Paulo,
me fez cair naquela situação. Aí o que que aconteceu? Eu fiquei esperto. Olha, Mari, é os testes. É os testes, gente. Quem tá sendo testado aí nas aulas do Artista Ilimitado, ó? A Mari, quem tá sendo testado aí? Fala, pô, Samuel, quando a gente sabe, a gente passa a ser testado. Ó, Wilde, nem imagina os testes que eu tô tendo. Deixa eu ver o que que vocês estão falando. A Letícia, eu tô sendo testado o tempo todo. Aí, ó. Deixa eu ver. Hoje tive uma situação externa que me tirou do eixo. Na hora fui correndo ver o que aquilo revelava sobre mim. Magnífico, Thay. É isso. Nós aqui, nós aqui, lembra lá do reflexo, do espelho. É caladinho olhar pra dentro, né, Léo? Afetou. Como é que a gente faz? A gente pega nossas trouxinhas e vai para um cantinho onde a gente pode ficar sozinho em silêncio. Às vezes no relacionamento é difícil. Você tá namorando, namorado, no relacionamento, nós vamos resolver agora. Não, mas não tem a ver com você, não tem a ver comigo. Aí você tem que ir pro cantinho. Não, mas você tem que falar alguma coisa. Ela fala, não, mas não tem a ver com você, não tem a ver comigo. Ai, ai. E aí a gente vai pro cantinho e faz o autoestudo. Pra gente deixar o nosso mundo, o nosso dia a dia magnífico. Já tá, né, magnífico. Ver se tem alguma, a gente fala, né, alguma sujeira na lente. Às vezes tem uma sujeira na nossa lente que é um padrão que está tornando determinada situação não agradável. A gente pode ir lá e limpar aquele padrãozinho. Isso é de uma libertação, assim. No dia que eu percebi isso, galera, no dia que eu percebi isso, foi um dos maiores presentes que eu pude. O dia que eu percebi isso diretamente, foi um dos maiores presentes que eu recebi na minha vida, que ele era impagável. No dia que eu descobri que eu não era refém do externo. Imagina se a gente fosse refém do externo. Imagina que triste seria. Mas não, o Criador ele foi magnífico e falou: não, eu deixo tudo perfeito e no lugar. Assim como você é, será a sua vida. Deixa eu ler aqui o que vocês estão falando. Essa é a postura do artista ilimitado, viu, Thay? A situação tirou do eixo, fui correndo, viu o que que se revelava sobre você. E tudo é questão de comparação também. Moro em Vitória, onde tudo tem verde, mar. Quando fui para São Paulo, achei a energia do lugar meio sombria. Foi uma viagem rápida e deu tudo errado. Exatamente, Mai. Já fale bem do próximo local de eventos, Samuca. Gente, todos os lugares são maravilhosos, todas as pessoas são magníficas. Em todos os lugares que eu for, eu vou sair de lá ganhando. Todo dia. Hoje essa aula só faltou falar meu nome antes de começar. Magnífico, Mi. Mas estou achando incrível poder olhar com outros olhos para tudo que me acontece. Mari, magnífico, magnífico. Isso é um. Cara, é muito louco. Tipo assim, uma mesma cena, aquela cena pode estar te machucando e aí você muda o jeito que você olha para aquilo, aquela mesma cena para de te machucar. Vocês estão, vocês têm noção do poder e da liberdade de chegar e perceber que nada pode te afetar? Nada pode te afetar. O que afeta a gente é a nossa definição, o que a gente escolhe dizer em relação a tudo. Todos os fatos, eu já falei isso aqui para vocês, todos os fatos eles são neutros. Quem pinta os fatos somos nós mesmos.
Doeu, pega que é teu. Aí, eu gostei dessa, hein? Doeu, pega que é teu. Dá pra pôr num boné também. Ah, tô procurando o Ivo Holanda de tantas pegadinhas que tem aparecido para me testar. Atrás do 1% melhor o tempo todo, bora limpar essa lente. Samuel, será possível ser apenas nosso espelho e ter algumas exceções? Não tem exceções, viu, Marleide? Você já viu a frase aonde eu ia, eu tava? Que nós falamos aqui. Tentei fugir de mim, mas onde eu ia, eu tava. Tudo que você olha para fora é diagnóstico. Você olhou para fora, você está fazendo um diagnóstico do que tem dentro. E que legal, né? Pinta outra história, pinta outro filme. Uma coisa que tenho refletido muito é sobre merecimento. Aceitar quando as pessoas vêm falar algo positivo também, ouvir com carinho, acreditar que é aquilo mesmo, em vez de querer justificar. Total, Mari. Inclusive, merecimento tem a ver com aonde a gente se vê. Então, se eu sinto que eu mereço mais dinheiro, eu vou agir para ganhar mais dinheiro. Se eu sinto que eu mereço 10 mil, eu vou agir para ganhar 10 mil por mês. Se eu sinto que eu mereço 15 mil, eu vou agir para ganhar 15 mil. Tem tudo a ver com como você se vê. Às vezes alguém está ali te elogiando e você não está dando tanta bola para aquilo. Pode ser que você descubra que você está achando que você não é boa o suficiente, algo desse tipo, e aí fazia o autoestudo. Peraí, por que que eu não estou aceitando que as pessoas falem algo positivo de mim? Por que que eu não estou permitindo receber isso? O que que em mim não está permitindo receber elogios? Observa, a Bruna, é sempre um paradoxo, né? Da mesma forma que o ambiente influencia, o nosso interno também tem esse poder. No caso da nossa cidade natal, por exemplo, cidade pequena, mesma coisa sempre. Mas então temos o poder de mudar a percepção, escolher onde e com quem estar nessa cidade. Total, Bruna. Mas lembra de uma coisa: Jesus não fez milagres na sua terra natal. Vocês sabiam que Jesus ele não fez milagres na sua terra natal? E os amigos deles e toda a galera lá não via o que aconteceu? Ele precisou mudar. Tipo assim, pega a sua trouxa, muda. Ele estava ensinando uma troca de identidade. Pega suas malas, muda. Santo de casa não faz milagre. Exatamente. E galera, nós vamos ficando por aqui. Hoje foi mais uma aula de integração, porque depois de todas as informações que foram passadas nesse desafio, é, é pegar de fato, acessar de fato no dia a dia e perceber por conta própria tudo que foi falado aqui. Porque essa percepção por conta própria que tem o poder de mudar a sua vida, que tem um poder de te dar, de retomar o poder de pintar a vida que você quer viver. E o artista ilimitado nada mais é do que trazer essa habilidade, mostrar para você esse poder que ele já está em você. Vou pôr nossa musiquinha aqui para a gente encerrar. Amanhã é nosso último dia, vai ser um dia muito especial. Venham preparados. El amor te sana.
Amanhã vai ser um dia especial. Venham preparados para a gente fechar com chave de ouro Yo agradezco todos los días o nosso porque la desafio abundancia Impacto vive en la Máximo do gratitud. Artista Ilimitado. Nada malo me puede pasar porque soy hija de las montañas y los ríos, el sol, la luna y las estrellas. Soy hija del amor incondicional. E venham que tem novidades amanhã para vocês que querem continuar essa jornada de evolução, para vocês que querem um ambiente que torne as coisas cada vez mais claras para você. As coisas que vocês aprenderam aqui, os ensinamentos, as percepções que vocês aprenderam aqui. Ok? As aulas vão ficar disponíveis até amanhã no YouTube. Fechou, galera? Gratidão pela presença de todos vocês. Retomando a energia para quem deixou ela cair um pouco. Bora começar a semana com chave de ouro. E fazer dessa semana a semana com o máximo poder da sua nova identidade. Suelto el dolor. Me abro al amor. João mandou algo importante aqui para a gente finalizar. Samuel, eu ganho mais dinheiro para mudar de casa, mudar minha identidade, ou mudo de casa e vou ganhar mais dinheiro? Queime os barcos. Vá para o lugar onde se torne inevitável você se transformar na versão que você quer. Todos os atos de coragem serão recompensados. Todos os atos de coragem serão recompensados. Isso que é fé. E a hora que você dá o passo, a identidade vem. Isso aí, Letícia. E é isso, galera. Beijo para vocês. Ótima semana. E até a próxima.